comecei a tentar trilhar um caminho. Nesse momento, eu descobri que existiam caras que faziam aquilo em empresas muito maiores. Então existiam homens que chegavam em cargos ainda mais altos, em instituições financeiras, etc. E aí, quando eu fui conhecendo o mercado de capitais, eu decidi que eu nunca ia empreender e que o meu sonho de vida era ser um executivo desses que ganham muitos milhões. Dinheiro. Mas muitos milhões. Um executivo de empresa da Bolsa, que fala da B3 no Brasil, que se fala. Então, um executivo dessas empresas que abriram capital. E aí foi isso. Eu comecei a trilhar isso. E aí eu estudava todas as áreas de competência que um cara precisava para ter aquilo. E fui ganhando mais eficiência cada vez. Eu não pensava em empreender de jeito nenhum. Até eu começar a conviver com os empresários, né? E aí fui para uma empresa menor e comecei a conviver com os empresários. E aí eu percebi que tudo que estava de errado nas empresas era esses caras. Lá atrás, aquela visão que tu tiveste, ainda é a visão que hoje continuas a ter do negócio, aquela visão de futuro, né? Muitas vezes nós falamos na visão de futuro, né? Tu lá atrás visualizaste o investidor sardinha ou este negócio de literacia financeira. Hoje ainda é essa visão que tu tens ou hoje a tua visão já foi mudada? Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui do The Doers Podcast. E este episódio hoje é muito especial, por vários motivos, e vocês vão já perceber porquê. Hoje tenho comigo um convidado chamado Raul Sena, mais conhecido aqui no Brasil como investidor sardinha. É isso mesmo, Raul? É isso mesmo, é isso aí. Raul, super obrigado antes de mais por me receber aqui no vosso espaço, aqui no espaço aqui do Investidor Sardinha. É o primeiro episódio do nosso podcast que nós fazemos fora do estúdio convencional. Portanto, é super alegria por estar aqui com vocês, por nos terem recebido e aqui também pela oportunidade de nós termos gravado aqui no vosso estúdio. O que é o The Doers Podcast? Hoje vou explicar um bocadinho o que é o The Doers Podcast, aqui também para a audiência que nos vai conhecer aqui das terras de Vera Cruz. Então explicar aqui um bocadinho o que é o The Doers Podcast. O The Doers Podcast é um podcast que surgiu para nós falarmos das dores dos empreendedores. Sem bullshit, sem tangas, sem sonhos cor-de-rosa, sem aqueles mimimis, sem cumbaiás, trazermos os problemas de empreender, os desafios de empreender e como é que pessoas como tu, que conseguiram resultados inacreditáveis, resultados de sucesso, como é que os enfrentaram? Como é que mudaste o jogo? E é isso que nós queremos levar às nossas pessoas, é isso que nós queremos que também as nossas pessoas, os nossos empreendedores, aquelas pessoas que hoje estão lá em casa a ouvir-nos, se inspirem em ti e entendam o caminho que tu estás a fazer e porque é que tu estás a fazer e onde é que tu vais chegar. E hoje, para mim, conhecendo-te agora bem melhor, faz todo sentido tu estás no nosso podcast e por isso, muito obrigado aqui mais uma vez pela forma como fomos recebidos. Vai ser incrível o valor que nós vamos acrescentar aqui à nossa comunidade de fazedores, que é isso que nós desenvolvemos o ecossistema em Portugal. O The Doers surgiu exatamente isto para ser um dos veículos que ajuda empreendedores, o ecossistema de empreendedorismo em Portugal, hoje aqui no Brasil, também pela primeira vez, e por isso, muito obrigado por nos receberes cá. Eu que agradeço, que é isso? Fico honrado aí de participar. Vamos participação internacional de podcast. É mesmo. Internacional em português. É a única chance que a gente vai ter. É mesmo isso. Aqui das terras de Vera Cruz. Então, vamos a isso. Vamos começar aqui um bocadinho a falar sobre o teu percurso, como é que tu hoje chegaste até aqui. Eu gostava de perceber, Raul, hoje conheço um pouco mais a tua história, não é? Portanto, tu foste executivo, aqui no Brasil chama-se executivo, portanto, alguém que trabalhou num cargo de responsabilidade para uma outra empresa, com funções naturalmente sobre negócio. Tu sempre quiseste ser empreendedor ou isso para ti não era algo claro e o teu objetivo era trabalhar sempre por conta de outras pessoas, por trabalhar sempre noutras empresas? E se sim, em que momento é que isso virou? Em que momento é que tu disseste não, eu não quero isto para mim, eu quero é ser empreendedor e quero criar o meu próprio destino? Na verdade, no começo eu não queria nada dessas coisas. Eu comecei a programar em casa na ideia de contribuir com a internet de algum jeito. Então eu fazia alguns sites ali de animes, né, desenho japonês e tal, daí eu colocava, para colocar aquilo, disponibilizar os episódios pro pessoal, não tinha nada a ver com trabalhar nem nada. Daquilo eu me encaminhei para criar servidores de jogos, né, servidor pirata de jogo para o pessoal poder jogar, e porque eu gostava de jogar e o jogo era pago, eu queria que o jogo fosse gratuito, então tentei criar uma versão. E ali eu descobri que quando as pessoas
entravam ali, eu gostava de ver aquelas pessoas, eu gostava de ver a comunidade e tal. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui procurar emprego, todo mundo, chega um momento da vida que tem que trabalhar. Lá pelos 16 anos, eu dei o currículo num jornal para um cargo de editor de imagem, né, para poder mexer no Photoshop ali e arrumar. Eu não sabia nada de Photoshop, mas eu gostava de computador desde sempre, então o pessoal me ensinou ali umas aulinhas, comecei a editar a imagem no jornal. Não tinha intenção, não cheguei a planejar o meu futuro naquele momento. Certo. Era adolescente, estava planejando terminar a escola, ir para uma faculdade, comecei geografia, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Quando eu fui pro jornal, eu comecei a ver aquele tanto de coisa errada, né? Era uma empresa em recuperação judicial, não sei como chama isso em Portugal. Sim, em processo de recuperação, digamos. Isso, É que tá perto de Sim, falir e financeiro. Nós não dizemos judicial, dizemos financeiro. Está em processo de recuperação financeiro, digamos. então essa empresa em Ok. processo de recuperação financeira, e aí congela ali os credores e tal, e a empresa cheia de buraco, cheia de ponta solta. Eu comecei a olhar aquilo e eu sentia vontade de arrumar mesmo. Eu gostava de trabalhar lá, e eu tinha medo que a empresa deixasse de existir. Então, como eu gostava de boa. trabalhar lá e gostava do meu emprego, gostava das pessoas que estavam lá, eu focava em tentar ajudar de alguma maneira, né? Acho que a gente precisa de se importar. Quando a gente se importa, a gente tenta resolver. Excelente insight. Vou já pegar nisso. mais à É frente. isso, e aí eu pensei, pô, eu quero arrumar. E aí, quando eu percebi, eu tava ali, começando a arrumar as coisas, foram me dando mais confiança. Sabe? Faz isso, beleza, então agora você cuida desse departamento. Mas aquela coisa, sabe quando você só tem uma pessoa que você fala assim, tá indo bem, sabe? Vai fazendo aí, amigo. Dá só uma Assim, palmadinha nas é, costas, né? E vai em e vai frente. fazendo. E aí, quando eu ia fazendo, eles foram percebendo que eu estava economizando os custos para a empresa em recuperação judicial, começaram a me olhar com bons olhos, né? É um promissor ali. E aí me promoveram uma vez, promoveram outra. Mas assim, ainda em cargos muito pequenos, até foi chegando em cargos cada vez maiores. Aí chegou gerente. Gerente já é uma posição, não sei se é o mesmo nome que Sim, usa em sim, Portugal. sim. Gerente já é uma posição um pouco melhor ali, né? Dentro de um departamento insignificante, mas cargo de gerência. E aquela eficiência daquele departamento chamou a atenção das pessoas que tinham cargos mais Mas altos. assim. E aí olhavam para aquilo e falavam, esse menino é muito eficiente, porque o departamento dele tá tudo redondinho, eu apresentava os PowerPoints e tudo. Ali eu descobri que existiam os executivos, porque são os executivos que começaram a falar comigo, né? Chegavam e falavam, tem que mexer nisso, tem que mexer nisso. E eles começaram a me dar confiança para os outros departamentos. Eu fui indo, fui ganhando espaço. E aí eu descobri que existia a função executiva, e aí foi pelo dinheiro mesmo que eu apaixonei, não foi por mais consertar as coisas, que aí eu já tava mais maduro, já tava com 18 anos, e aí você quer sair, levar as menininhas para passear, tal, aquela, como é que fala? As menininhas, o mesmo nome. As As a meninas... namorada quer levar a namorada para passear. Não, namorada não era namorada. não é Quando namorada. você quer só pegar as pessoas, como é que fala em Não Portugal? fala em Portugal. Em Portugal não fala isso. Não tem? Não tem isso em Portugal. Como assim, não gosta levar as mulheres para passear? Sei com as amigas, né? Sei com as amigas. Mas não são suas amigas, eu não sei qual palavra que usa para vocês, não tem essa palavra? Eu estou ficando encabulado com isto, cara. Vocês nunca falam que assim, quando você vai sair pra farra com seus amigos, eles falam o quê? Vai sair com os amigos, é isso que a gente diz. É por isso, olha, isso aí afetando os índices de reprodução. Tem que. É isso que tá errado. Você concorda, Cazé? Tá errado. Isto é para ser um podcast sobre Não, empreendedorismo. mas é sobre empreendedorismo. É porque as motivações de um jovem, você perguntou as motivações. Falar que um jovem não se motiva por mulheres, um jovem homem, que é isso? Então a minha motivação era essa, eu tô Ok. falando da minha motivação. Certo, E aí certo. comecei ali a perceber que um executivo ganhava bem, e esse dinheiro era muito útil nesse outro interesse que eu tinha. Da sua motivação, não Na é? minha motivação. E aí comecei a perceber, e aí gostei mesmo. Porque aí vem, primeiro, o respeito que as pessoas têm pelo executivo, né? Então você olha pra pessoa Sim. e fala, caramba, que É o foda. impacto que você Eu consegue olhava criar, um não é? executivo, ver aqueles caras trabalhando de terno, gravata, e eles mandavam em tudo, e as pessoas É a obedeciam. percepção de autoridade, não é? Que é criada, isso. Só que não aí é? você é jovem, né? Você olha pra aquilo e fala, é isso que eu quero ser na vida, né? Eu não quero ser o cara que Claramente. recebe a ordem, eu quero ser o cara Isso. que dá a ordem. A arrogância e ignorância de não saber que a complicação que vem com aquilo. Vem com aquilo, exatamente. Mas eu não sabia, eu só via a parte bonita. Vi o cara chegando num carro legal, vi ele dando ordem em todo mundo, e, pô, tem uma mulher que atende o telefone dele. Falei, caralho, é isso aqui. É isso que eu quero, É isso não que eu quero ser. Então, ali eu comecei a querer ser executivo. Eu falei, que massa isso, eu quero ser executivo, vai ser muito bom ser executivo. Aí eu comecei a tentar trilhar um caminho. Nesse momento, eu descobri que existiam caras que faziam aquilo em empresas muito maiores. Então existiam homens que chegavam em cargos ainda mais altos, em instituições financeiras, etc. E aí quando eu fui conhecendo
comecei no mercado de capitais, eu decidi que eu nunca ia empreender e que o meu sonho de vida era ser um executivo desses que ganham muitos Muito milhões. dinheiro. Mas muitos milhões, executivo de empresa da Bolsa, que fala, da B3 no Brasil, que você fala. Então, um executivo dessas empresas que abriram capital. E aí foi isso, eu comecei a trilhar isso, e aí eu estudava todas as áreas de competência que um cara precisava para ter aquilo. E fui ganhando mais eficiência cada vez. Eu não pensava em empreender de jeito nenhum. Até eu começar a conviver com os empresários, né? E aí fui para uma empresa menor e comecei a conviver com os empresários. E aí eu percebi que tudo que estava de errado nas empresas eram esses caras. Eu falei, o empresário é a única coisa que tem de errado na empresa. Eu me Mas achava... porquê? Porque eu me achava um bom administrador, eles não seguiam aquilo que eu queria. Você, quando é um executivo, você tem que negociar. João, você quer mudar isso na sua empresa? Só que aí eu sou um executivo. Eu tenho que te convencer. É um cargo Certo. político. Certo. E aí eu comecei a perceber que eles tomavam as decisões ruins. Eles que matavam a empresa. Os executivos, normalmente, na minha opinião, eles eram melhores do que os empresários. E aí eu fui olhando aquilo, cada vez mais me decepcionando. A empresa não tomava os rumos que eu queria, sempre, né? Eu não podia simplesmente ir lá e movimentar para o lugar que eu queria. E aquilo foi me torturando. Quando você sabe a solução para um problema e alguém não te deixa implementar. A estrutura é engessada, porque você foi Sim. empresário durante muito tempo, mas você também trabalhou no... Também trabalhei. Sim, e aí você sabe isso. Às vezes você vê uma coisa que é óbvia que deveria mexer. Isso. Só que você não tem Não con- alçada, não tá E na... não consegue controlar todas as variáveis, não depende tudo de si para que E não pode consiga... dar ordem pra É arrumar. isso. Você sabe o que tem que ser feito, mas ninguém te deixa fazer. E aí eu sentia isso o tempo todo. Até que chegou quando eu tava com uns 25 anos, eu falei, o problema dessas empresas são os empresários, são burros. Eu cheguei na conclusão que eles eram tolos. Leia de engano, uma simplificação do problema, que eu conhecia como executivo. Certo. Eu não conhecia os problemas do outro lado da planilha. Eu sabia dos números, sabia de tudo, mas você não tem a pressão na cabeça, né? Do Certo. mesmo jeito. Porque ali, se a Não empresa é o quebra... skin in the game, não é? Você não está no jogo, não está jogando com todas as outras responsabilidades, não é? Não tá, porque se a claro. empresa quebra, eu mudo de emprego, né? Com um Claro, currículo é isso. lindo, a empresa quebrou, eu mudo de emprego. Não contava com essa variável. E aí, ali, eu comecei a sentir essa agonia e decidi que queria deixar de ser executivo e empreender. Aí que comecei a empreender mesmo. Eu já tinha aberto uma empresa antes, mas eu não dava a mínima moral pra ela. Só fiz a empresa de sites, a primeira que eu fiz. Certo. Tem alguns sites que trabalham com SEO, do Google e tal. Então é mídia, mas bem... Não era meu foco de vida. E aí eu fundei o Investidor Sardinha e comecei a focar mais na minha empresa depois dos 25, 26 anos e pedi demissão e nunca mais quis ser executivo. O nosso podcast é muito relatado sobre os desafios, alguns deles que nós encontramos também dentro do ecossistema nacional português. Como é que é empreender no Brasil? A frase comum que você ouviria talvez de um empresário é que é difícil. Eu acho Ok. maravilhoso. Boa. Eu nunca vi tanta gente incompetente por metro quadrado, tanta empresa ruim. Então é maravilhoso, porque se você consegue quebrar algumas barreiras chatas, assim, como a burocracia ou alguma coisa, a competição que você tem é zero, sabe? Eu olho pro mercado e eu vejo só oportunidade, porque é gente ruim fazendo o que não sabe fazer. Se você for um pouquinho melhor, você Mas isso tem a ver consegue com o excesso, não é excesso, mas com o número em grande quantidade de pessoas que existe num país como este, que estamos a falar em mais de 200 milhões de pessoas, ou tem a ver com qualidade intelectual das próprias pessoas? nem qualidade intelectual, a inteligência é grande. Eu falo assim, os índices de eficiência mesmo. Você tem uma empresa e muitas vezes ela foi feita num golpe de sorte. Então, um empresário começa um negócio e aí, por absoluta ausência de concorrentes, muitas vezes naquele nicho, ou por concorrentes qualificados, ele virou o maior. E aí é muito fácil você explorar essa dificuldade. Porque às vezes a pessoa tem tanta preguiça da burocracia brasileira que você desiste. Quando você vence ela, então, quando você vence a burocracia brasileira, os 40 dias para abrir um CNPJ, que já foi isso, 45 dias. 45 dias? Já foi 45 dias. Hoje em O dia é melhor. CNPJ é o nosso NIF em Portugal, é abrir o NIF, é ter o NIF empresarial, onde a gente abre a empresa e recebe o NIF, o número da empresa, o fiscal. Hoje em dia não é mais 45 dias, mas foi 45 Certo, dias. não, certo, Era certo, 45 dias. Então, quando você... 45 dias para isso, aí para pegar uma licença, mais sei lá quanto tempo, pegar um alvará, mais sei lá quanto tempo, aquela ineficiência, toda aquela burocracia, um monte de gente já fica para trás aqui. Já desencana, larga de mão. E aí, quando você consegue vencer essa burocracia, você aprende a sobreviver um pouco a isso, aí... É oceano azul, é tudo oceano azul, não tem grandes empresas em vários setores, tem uma ausência, né? Tem pequenos negóciozinhos e muitas vezes familiares e com a gestão amadora, né? De uma pessoa que fundou um negócio e bota o tio, a prima, o irmão para trabalhar, é isso. Certo. Mas aí então tinhas 25 anos, abres a primeira empresa, embora já tivesse ali algumas coisas, mas abres a primeira empresa onde te vais dedicar full time, completamente comprometido com aquilo que querias fazer. Hoje tens que idade? 30. 30, certo. 5 anos passaram. Sim. Okay? Desde o momento em que tu decidiste, em que tu tomaste a decisão, até o momento em que tu estás hoje, e já vamos chegar ao momento em que tu estás hoje,
mas eu quero fazer a jornada contigo destes 5 anos, porque é isto que a malta que está, a galera que está em casa quer saber, não é? Que é, qual foi este caminho? Ok, a decisão foi clara, porque é que tu tomaste a decisão é clara. Quando tu decidiste, vou empreender, quando é que tu levaste o primeiro murro na cara? Onde é que foi, tipo, depois de passar, sabes, Raul, eu costumo dizer, tipo, há aquele tesão inicial, não é? Que é, vou mudar o mundo, vou fazer isto acontecer, vou ser o número 1, e aquilo dura horas, dias. Mas há um momento em que alguém nos dá assim um murro na cara, vocês dizem murro? Uhum. Murro na cara e a gente acorda na primeira dor. Qual foi aquela primeira dor que tu tiveste de caraças? O que é que eu faço? Pra mim, é engraçado, porque foi um movimento um pouco mais suave, porque eu decidi empreender, tinha tido uma carreira boa como executivo, eu tinha Certo. acumulado um certo patrimônio, eu decidi isso de maneira muito responsável, não foi assim, acordei e vou empreender. Imagina que eu tinha cuidado de muitas empresas na vida, né? Então eu planejei certinho, falei, olha, eu vou começar, vou fazer isso. E aí subi o primeiro vídeo e eu não parei de trabalhar. Mudei pra São Paulo ali, arrumei um emprego que me ocupava e me dava alguma comissão ali, fui tocando a empresa em paralelo. Porque eu tinha uma regra, eu só posso prestar atenção nisso o dia que isso representar pelo menos algum faturamento. Enquanto eu não vi o primeiro real, não é um problema, é um hobby. Eu Ok. empreendia como Certo, fosse um boa, hobby. boa. Porque aquilo que você faz que não tem faturamento, não tem venda, é hobby. É o passatempo, a gente diz Se mais dá. o passatempo em Então eu Portugal. gastava dinheiro com aquilo, né? Pra mim era um passatempo. Eu Certo. gastava dinheiro com aquilo. E eu falei, olha, se essa empresa começar a dar algum retorno, eu presto atenção nela. Se ela não começar, eu vou trabalhando. Já estava decidido que eu não queria mais ser executivo, mas ser executivo ainda me pagava muito bem. Então eu continuei indo pro meu trabalho ali. E eu só desliguei essa chave aqui na época da pandemia, quando a empresa ali ficou fechada por um período, a empresa que eu trabalhava ficou Ok. fechada por um período de tempo. Aí eu tava focando, mas ele já tava dando algum retorno. Então tinha começado a dar um retorno já, não estava pronta a estrutura daquilo que seria, eu tinha a Ok. intenção de fazer a corretora, mas não tinha conseguido ainda, mas já começou a dar um retorno em publicidade, já começou a dar um retorno em anúncio, mesmo que pouco, só que eu não precisava do dinheiro para viver, tinha construído um bom colchão como executivo, eu sou um investidor, né, fui investindo ao longo dos anos, então tava tranquilo, eu não tava Ok. calmo. A hora que deu um murro, pra mim, foi no dia que eu não pensei bem sobre aquilo e não percebi que tinha ficado sério. Então eu tava tocando da minha casa, coloquei umas 3 pessoas Ok. pra trabalhar ali dentro junto comigo, e a gente começou a ter clientes, não é? E daí o cliente te liga e começa a reclamar das coisas, só que do nada 300 clientes. Então o telefone não parava de tocar. Aí minha vida virou um inferno. E aí Ok. foi a hora que eu falei, o que que eu fui fazer da minha vida, né? Pra que que eu fui vender isso? Porque primeiro você bota o dinheiro no bolso, mas depois vem os problemas, Depois né? E vem os daí, problemas. pra prestar suporte, tudo aquilo aí que eu fui construir a equipe. Então acho que foi a primeira vez que me ferrou assim, que eu fiquei um bom tempo sem conseguir fazer outra coisa da vida, sem conseguir respirar, foi ter que lidar com o suporte sozinho durante uns 3 meses ali, Ok. que foi ruim. Tocaste aí num ponto e depois acabaste por responder a pergunta e eu vou puxar esse ponto aqui para a nossa conversa, que é aquele momento de transição, não é? E tu disseste que não houve um dia que eu acordei, mudei de vida, mudei tudo e não, tu foste fazendo as coisas de uma forma gradual, ou seja, até mesmo em termos financeiros, de uma forma consciente, não é? Uhum. Entendendo que eu quero me dedicar a isto, enquanto não entrar um real, um euro que seja, é um hobby, é um passatempo e tinhas uma outra atividade. Voltarias a fazer igual ou terias tomado hoje uma outra decisão sobre a forma como tu fizeste? E hoje, se algum empreendedor vier ter contigo, o que é que tu lhe recomendarias fazer Eu sobre essa faria eu transição? faria igual. Quando Ok, você boa. coloca a responsabilidade da empresa que você está fundando de te sustentar, você está colocando uma carga que ela não tem que ter. Ela não tem culpa dos seus problemas financeiros, a empresa não Ok. tem. Ela tem o processo dela. Se você planta um pé de maçã hoje, não é porque você está com fome que ele tem que dar maçã no final da tarde. Ele vai dar maçã no período da maçã. É 6 meses? Pode ser? Ah, não, é 5 anos? Vai ser 5 anos. A empresa não tem que correr porque você está com pressa. Então, não vai acontecer. E aí, quando você decide sangrar o caixa da empresa ou começa a tirar dinheiro porque você tem que pagar suas contas e você é um empreendedor, atrapalha. Se você não preparar antes, ou um recurso Ok. preparar antes, ou tiver um Ok. emprego para dar conta, a chance é que sua empresa quebre muito mais rápido. Eu não Ok. sei qual é a estatística de empresas que quebram Em em Portu Portugal, é mas no muito Brasil é grande, é muito bastante. grande, muito grande. Vou-te voltar a provocar sobre isto, mas tu não achas que se nós nos dedicarmos a alguma coisa em part-time, vamos ter resultados em part-time? Ou seja, a minha provocação é, se eu me dedicar a 100%, eu não consigo ter mais velocidade na execução e eu não consigo ter resultados mais rápidos? E há alguns empreendedores que vêm às vezes falar comigo é naquele segmento de que, não, eu tenho esta ideia, eu quero empreender, mas eu não vou largar o meu trabalho. Tudo bem, mas depois no dia a dia eles não têm a disciplina necessária para que
saindo às 6 da tarde, né, do escritório, tenham a disciplina de todos os dias voltar e estarem dedicados àquele negócio. E às vezes se não há esse compromisso em full time, na verdade é que as oportunidades vão passando e eu nunca me vou dedicar àquilo. 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Não vão fazer. Você pode ter 9 grávidas e não vai aumentar a velocidade que se produz um bebê. Se você falar pra mim que tem gente que tem falta de disciplina e não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, essa pessoa também não conseguiria fazer uma. É isso. Não é o número de horas que você se dedica a um negócio, o número de horas absolutas, que produz o melhor resultado. A experiência, ela economiza muito em horas. O estudo economiza muito em horas. O fato de você estar em outra empresa e estar vivenciando o problema dos outros, errando com o dinheiro dos outros, economiza muito em horas. Quando você erra com o seu dinheiro, na sua vivência, sem poder pagar as contas, quantas horas de verdade você está trabalhando? 6 horas pensando nos problemas e 2 horas eficaz. Ninguém trabalha concentrado se você sabe que não vai ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês. O pior erro do empreendedor é não ter dinheiro. Não tem como. Porque você começa a matar a empresa. Você toma decisões a partir da sua necessidade do dinheiro e não a partir das coisas que a empresa precisa. Então, não. Excelente insight. Excelente insight. Boa. E quando é que, durante esta jornada destes 5 anos, né, que entretanto se foram passando, quando é que tu sentiste que estavas no rumo certo? Porque é normal, nós temos muitas incertezas, não é? No início. Será que vai dar certo? Será que quando entraram 300 clientes, não é? Tu tiveste essa incerteza, o que é que eu fui fazer à minha vida, não é? Claro que depois foste superando esses desafios, mas houve em algum momento em que tu disseste assim, está aqui o gatilho, já percebi que isto vai mesmo dar certo, agora é uma certeza, não é? Porque a gente começa, claro, e nós acreditamos, não é? Mas a gente também precisa de visualizar, não é? Com Quando é que tu certeza. visualizaste e qual foi esse momento, se puderes partilhar aqui connosco, o que é que aconteceu para tu dizeres assim, está aqui, eu agora sei que isto vai dar certo? Quando a gente vende um produto, eu não sei se você já sentiu isso, mas a gente. Primeiro você tem uma relação desigual de ganho. A primeira vez que você vendeu, você não sabe quanto vale o seu produto. Ok, boa. Você não sabe quanto que. Você sente que você enganou alguém na primeira venda. Sempre assim. Porque você vendeu uma coisa que não está pronta. Porque você vendeu uma coisa que você ainda não acredita no potencial de mudar alguma É que eu até coisa. fiquei agora a pensar nisso. Quando Será que eu você vende enganei? a primeira assinatura do Swonk, provavelmente você deve ter sentido. "Putz, será que esse cara sabe o que ele tá comprando?" Você não tem essa. Por acaso, nunca tinha pensado assim nisso. Eu pensava. Então eu Ok, vendi. Não é o ok. melhor que eu podia fazer ainda, sabe? Eu tava Ok, tentando. ok, Mas eu ok. sabia que aquele Ok. produto não. Ok, aí entendo. Sabe? Ok, eu não estava a entregar todo o valor que eu podia entregar naquele produto. E aí eu olho, eu não sei Ok, se o cliente. ok. Se foi justo com o cliente eu não entregar tudo o que eu podia entregar. E aí, da primeira pessoa que olha pra você e fala assim: caralho, isso aqui fez diferença na minha vida, isso aqui mudou meu negócio, isso aqui fez alguma coisa. Foi o primeiro cliente que mandou uma Uma mensagem mensagem. falando: eu fiz as aulas e mudou minha vida. E mudou minha vida financeira e tal. E eu consegui eliminar uma dívida 2 meses depois da primeira venda. Ali eu falei assim: caramba. Tava só na minha cabeça, né? Se eu nunca tivesse feito, esse cara nunca teria mudado de vida. Acho que foi. Deu certo. Um produto que muda uma vida de verdade, eu falei, eu só preciso achar mais gente com esse problema agora. E o que é que faz hoje o investidor sardinha? O investidor sardinha, ele tem tudo que uma pessoa precisa para investir. Desde a gente ensina, a gente tem a plataforma onde você pode abrir sua conta para brasileiros. Não vai funcionar porque a lei não permite, né? A lei de Portugal Certo? não permite, o Brasil também não quer as pessoas abram conta. Então é uma broker, né? Uma corretora, pode abrir ali, pode investir. A gente tem uma consultoria para os clientes que têm mais dinheiro. Então é todo o ecossistema. Aí tem um site onde a pessoa pode aprender e pesquisar sobre os termos gratuitamente, com cadastrado todas as empresas, os indicadores. Então tudo. Absolutamente tudo com a pessoa. Se você investir, a única coisa que a gente não tem é o banco ainda. Então, é a única coisa que não tem. Aí você tem que ter uma conta no banco e transferir pra gente. A partir disso, o resto a gente resolve. Lá atrás, aquela visão que tu tiveste, ainda é a visão que hoje continuas a ter do negócio, aquela visão de futuro, não é? Muitas vezes nós falamos na visão de futuro, não é? Tu lá atrás visualizaste o investidor sardinha ou este negócio de literacia financeira. Hoje ainda é essa visão que tu tens ou hoje a tua visão já foi mudada? Não, é a mesma. Eu queria ter um banco, uma instituição financeira. Então, E ainda continua? tudo que eu fiz foi viabilizando. Eu não tinha como ter um banco, não sabia por onde começar, mas eu sabia que se eu tivesse uma audiência, um dia ele ia ser útil para ter um banco. Então eu fui colocando audiência. Eu sabia que se eu ensinasse as pessoas a investir, eu ia ter clientes possíveis para o banco. Eu sabia, e foi montando a estrutura, que isso tudo poderia me dar dinheiro no meio do caminho. Então cada vez mais eu fui tentando viabilizar uma etapa, um degrau a mais para aquilo que eu preciso. Foi sempre visando isso. E o que eu imagino, né,
é que quando eu puder ter um banco, uma instituição financeira, eu posso fazer as coisas do meu jeito. E aí eu posso fazer uma parte do Brasil do meu jeito, né? Eu posso cobrar os juros que eu acho que são certos, eu posso educar as pessoas da maneira que eu acho que são certas, eu posso influenciar nas coisas que eu acho que deveriam ser feitas de outro jeito. Então, é isso. Ok. Vou só fazer aqui um parênteses. Agora percebem aquilo que nós estávamos a falar no início. Porque é que hoje o Raul vê o Brasil como um mar de oportunidades? E tem claramente a ver com isto. Que é quantas pessoas é que vocês conhecem à vossa volta que têm a visão de construir um banco? Quantas pessoas é que vocês conhecem com esta visão? Tu foste a primeira pessoa que eu conheci que me disse: eu vou criar um banco. Assim, cara Eu a vou, cara. mas eu vou. Assim, É um fato. exatamente com esta frontalidade e com esta simplicidade que estás agora a dizer. Mas é isto, né? E aquilo que tu disseste que é, eu vejo a oportunidade, né? Eu podia dizer, é difícil empreender. Não, mas tu viste a oportunidade, tu continuas a ver a oportunidade, tu continuas a estar ligado na visão do negócio, naquilo que tu queres realizar. E é uma segurança que eu sinto aqui, né? Acredito que eles também possam sentir lá, mas eu sinto que estamos aqui frente a frente naquilo que tu queres realizar, não é? Então muitas das vezes tem a ver com isso, que é a importância de nós seguirmos a nossa visão, entendermos aquilo que é preciso ser feito para lá chegar. E é incrível sentir isto. Mas sabe que durante muito tempo, eu pensei que o que fazia um grande empreendedor, né, era a bagagem, o conhecimento e essas coisas todas. E aí você pega a história, sei lá, tem um iPhone, assim, do Steve Jobs. Aí o que falam do Steve Jobs? Que ele era um gênio, não é isso? Que ele é fora da curva. Sim, claro. Que ele via o mundo por uma ótica espetacular e que, sabe, que tudo ele acertou. E aí você vai descobrir quem era o Steve Jobs antes do acerto, porque depois a biografia muda. Então, quem era o Steve Jobs antes? O Steve Jobs era um cara que tomava LSD, uma droga, não sei se tem o mesmo nome. Sim, mas é... Ficava deitado o dia inteiro com um bando de hippie, sabe? E tinha dietas estranhas, era isso. A hora comia só fruta. Sim, não tomava banho, andava Quase morreu descalço. disso. Então esse era o Steve Jobs. Esse cara, realmente, um ser humano desse, se você olha pra esse cara no meio de um monte de gente, você fala que ele é o gênio? Agora, tem uma característica que ele tinha, a megalomania. Ele nunca fez nada pequeno. Nada, nada. Ele acreditava que ia colocar um computador em todas as casas do planeta. É um louco. Ele nunca conseguiu fazer isso. A princípio, até hoje não fizeram. Passou a era da Sim. computação, colocou um celular na mão de todo Sim. mundo, mas nunca colocou um computador, porque aquilo nem era possível. Só que ele acreditou naquilo de uma maneira e falou, eu vou tentar. Que o pequeno que ele acertou, tentando mirar num negócio gigantesco, não era pequeno, ele conseguiu, só que de outro jeito, mas ele conseguiu, Certo. porque ele estava mirando aquilo. E se você for vendo, cada um desses caras vai ser a mesma história. É uma megalomania, um narcisismo exagerado, essa maneira de achar que você é capaz de fazer Ok. alguma coisa, e uma megalomania de não querer jogar pequeno. E a vida inteira eu joguei pequeno. Quando eu decidi parar de jogar pequeno, as coisas funcionaram. Porque antes eu ficava pensando, o que é? Eu quero só arrumar minha vidinha aqui, eu quero só, sabe, ganhar um dinheirinho, viver uma vida confortável. E mesmo quando você tá mirando alto, muitas vezes você tá sonhando desse jeito. Aí você fala, então só sonhar grande vai resolver? Claro que não. Mas é o princípio básico para você fazer uma coisa grande. Porque se você nem pensou em fazer uma coisa grande, não tem como. Quando eu olhei para um banco, era inatingível. Era uma loucura. Eu tava dentro de um apartamento com 3 malucos falando que ia fazer um banco. Não fazia sentido nenhum. Agora que eu tenho uma plataforma de investimento, a pessoa fala, é provável. Mas não era. Não era provável. Eu imagino. O que é que te diziam? O que é que te diziam lá atrás? Que coisas é que tu ouvias sobre isso? Porque o Steve Jobs também ouviu muitas, não é? Mas o que é que tu ouvias? Quando tu transportavas essa visão verbalizada, o que é que as pessoas te diziam? O teu ecossistema de pessoas, não é? Todos nós temos o nosso círculo de influência, não é? Às vezes alguns têm força positiva, energia positiva, outros têm energia negativa, alguns sugam-nos energia, outros dão-nos energia. Mas o teu círculo de pessoas que te rodeavam na altura, família, amigos, outros empreendedores, quando tu verbalizavas isso, com essa convicção que eu consigo ver nos teus olhos, que quando estávamos ali naquela sala estávamos a falar e bum, o que é que essas pessoas te diziam? A família e os amigos, você é louco. Essa é a definição, né? E eu concordo. Ok, Eu nunca ok. tirei o mérito disso. É importante a gente saber que não é porque você acertou que você estava certo. Eu provavelmente estava errado de querer fazer isso. Agora, das pessoas que hoje estão na mesa e são meus sócios ou trabalham aqui, eles falaram, a gente vai fazer um banco. E foi isso, desde o primeiro dia. Da Bruna, que hoje é líder de RH, o Alif, que tá ali programando. Desde quando não tinha isso, quando eles foram entrando no projeto, todos eles falavam, a gente vai fazer um banco. E eu nunca contrataria se eu não tivesse certeza que eles acreditam. Então, é isso. Certo, Esse era meu filtro antes. mas lá atrás, aquelas pessoas que te rodeavam, não é? Louco. Tudo Todo louco, mundo. não é? Louco. Mas era louco mesmo. Então é isso. Mas Agora,
É engraçado, é que tu disseste uma coisa que é... Mas eu tinha um plano. Eu não falei aleatório. Eu tinha um projeto. Eu falei, ó, a gente faz isso aqui, disso aqui a gente faz isso aqui e tal. Deu certo o plano do jeito que foi? Não. Mas as características principais deram. Tá na etapa certa. Agora tá faltando a última. Não, mas tu disseste uma frase de uma grande humildade, Raul, que é: não é hoje por estar dando certo que eu tinha razão lá atrás. Não tinha mesmo. Cara, esta frase é de uma humildade gigante. Usam a palavra humildade aqui, não é? Uhum. Ok. Mas é mesmo de uma humildade gigante, porque tu hoje podias estar aqui sentado aí cheio de razão. Era muito fácil para ti estar cheio de razão neste momento. Aquilo que tu disseste é aquilo que nós que estamos a começar, nós estamos a desenvolver os nossos projetos, temos sempre de ter consciência que é, até pode dar certo, mas com as variáveis que hoje têm em cima da mesa, é muito natural que as pessoas me digam que nós somos malucos. Sim. E se fosse outra pessoa no nosso lugar a dizer eu vou construir, eu vou fazer com aquelas variáveis assim em cima da mesa, com o dinheiro no bolso que tu tens, era muito natural que desse porcaria. Sim. Mas aquilo que tu disseste, e era isso que eu queria destacar e não deixar passar em claro, que foi, a ambição estava lá, eu tinha a energia, eu tinha a força, e mesmo hoje estando dando certo, e depois de tudo que eu construí, e eu sei que mesmo assim, naquela altura, eu sei que eles até tinham razão naquilo que estavam a Mas dizer. tinham mesmo. Porque senão você sobe num lugar que aí, da outra vez que alguém te disser que você tá louco, você acha que você tá certo sempre. E aí fica perigoso, né? É uma pessoa perigosa. Porque aí se você acertou uma vez e agora toda vez você tá certo, então você pode tomar qualquer risco. Então não fazia sentido mesmo. O plano era bom, tanto que se materializou. Mas a construção dele era muito difícil e precisava de muita gente e de muitos processos se encaixando, né? Quando a gente foi para fazer a plataforma e a corretora investir, né, e comprar 5% de um projeto, né, 10 milhões você vai captar, com o PowerPoint, eu sentei, levantei na mesa, o João, meu sócio, um dia antes da reunião, ele pegou e falou assim, você é maluco, você vai chegar lá e apresentar isso aí. Os caras vão expulsar você da sala. Eu falei, João, a gente não tinha nada, agora a gente tem uma empresa, tem umas 17 pessoas, eu falei essa frase quando tinha 2 e você acreditou. Falei, agora você acredita? Exatamente. E daí ele falou, mas... é um delírio. Eu Sim, falei, mas agora a régua tinha aumentado, eu falei, né? mas agora é possível ter um canal de educação financeira e tal. Por que os caras não vão querer investir numa plataforma de um cara aqui que tem um monte de gente que segue e que faz um trabalho legal e tudo? Eu falei, pô, agora faz sentido. É antes que você devia ter avisado que eu tava louco. Agora eu tô certo. E daí eu cheguei lá, expliquei pra eles, fiz o prospecto todo, tudo. E de acordo com a minha apresentação, né, eu falei, se tudo der certo, eu quebro vocês deixam de desistir. Foi minha apresentação pra vender o projeto. Foi pro pessoal da Orama, né, que é uma corretora do Brasil, uma grande. Eles olharam e falaram assim, ó, bom, interessante. Gente de negócio conhece gente de negócio. Então, um cara que ele teve esse momento na vida dele, ele sente, ele teve esse momento na vida dele, ele teve 20 e poucos anos, ele acreditou, pra ele ter chegado lá, ele acreditou. Ele sabe o que é que um cara de 20 anos estava nos seus sapatos podia fazer, era isso? Pelo risco e pelo não, vai que você consegue. Ele achou que eu sou louco, mas ele falou assim, vai que ele cara tá certo. E se ele conseguir? Compraram. De que lado é que eu quero estar, não é? É isso, e compraram. E foi assim. E foi assim, aí a plataforma a gente viabilizou com eles. Até hoje são nossos parceiros e é incrível, eles acreditaram na gente lá no começo e tal. Já tinha a escola e tudo, mas foi eles que viabilizaram fazer uma plataforma mesmo, né, de investimento. O que é que aconteceu a seguir a isso? Okay? Vocês receberam 10 milhões, foi isso? 10 milhões o investimento? Para o investimento, mas e a gente já estava com a escola faturando bem, faturando ali seus 2 milhões ano, já estava bem estruturado, não era um grande negócio, mas tá indo ali. Pro Brasil esses números são de empresas muito pequenininhas, né, mas é um número que estava existindo. A gente recebe o aporte e começa a construção da plataforma, né, porque eles deram dinheiro pra gente construir o aplicativo e as coisas e tal. Começa-se a construção, antes de ter a plataforma pronta, eu crio uma gambiarra de plataforma que era horrível, não funcionava direito, mas é o que dava pra fazer. E faz parte do processo. E aí você conta com uma coisa que eu sabia que se eu tivesse ensinado as pessoas a investir, se eu tivesse sido honesto com elas, no dia que eu precisasse delas eu teria. Eu fui no canal e falei, olha, eu tenho a pior plataforma de investimento que existe hoje. Só que se vocês colocarem aqui seu dinheiro, seu patrimônio aqui, vai ser horrível. Você vai ter a pior experiência do mundo, não vai prestar, mas se você colocar seu dinheiro aqui, um dia a gente vai ficar maior. E eu tenho os mesmos interesses que o seu. É porque eu tô falando com a minha audiência. Eu tô falando com as pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. No mesmo dia, abriu 1.500 contas. Na pior plataforma de investimento. 1.500 contas. 1.500 contas. Num dia.
E todo mundo começou a transferir o dinheiro para lá, por acreditar no projeto. Eles viabilizaram o que a gente tem agora. Pessoas, de verdade, colocando o dinheiro delas. É isso a grandeza do Brasil. Na pior plataforma de investimento. E eu avisando que era pior. Por acreditar num projeto. É a força de uma ideia. Sim, mas foi também a transparência, né? A força de uma ideia. A gente vai fazer uma plataforma e ela vai ser foda. Só que pra ela ser boa pra você, eu preciso que você acredite nela agora que ela é ruim. Não adianta você querer comprar quando ela for boa. Quando ela for boa, eu não preciso. Eu preciso que a gente faça isso juntos agora. Só vai existir a boa se vocês colocarem o dinheiro na ruim. E hoje é uma plataforma que oferece taxa Prime pra todo mundo, que a gente não tem taxa escondida, que a gente entrega uma experiência foda, de comunidade, de tudo, tá tudo ali. Esta é aquela pergunta que é sempre a mais fácil, não é? Que é olhando para trás e agora conectando os pontos, não é? Ok? A gente vai conectando agora os pontozinhos todos. O que é que tu tinhas mudado alguma coisa no percurso? O que é que tinhas mudado? Nossa, eu teria mudado um monte de coisa. Teria tido a coragem de buscar a Orama antes. Eles teriam Ok, comprado, com ok. certeza. Teriam ido na ideia muito antes. E aí teria tido a plataforma no Mas começo. porquê que não foste antes? Medo. Medo? Medo de quê? De não ser aceite? Medo de... De estar no momento errado e perder a oportunidade. Ok, Eu podia ter batido em outras plataformas também, podia ter tentado de algum jeito. Eu não tentei, eu demorei demais. Eu cresci durante 1 ano e meio para fazer isso. Dava para ter feito no 3º mês de canal. O mercado financeiro, naquele momento, ele nunca tinha visto uma proposta desse jeito. Seria a primeira a chegar. E eu conhecia gente, as pessoas me ouviam. Então, assim, o mercado financeiro, antes de eu crescer, né, o pessoal da Levante, que eu sou grato e tudo, eles me receberam lá dentro. Eu podia ter explicado a ideia. Eu podia ter falado o que eu queria. Podia ter buscado parceiros para fazer isso, gente que já era maior. E eu fui muito medroso. A palavra é medo. mas não faz parte? O medo não faz parte do empreendedor? Faz, mas você perguntou se eu pudesse arrumar. Ok. Eu Não, tô mas é... arrumando o passado, é fácil. Certo, Eu é só isso. preciso consertar aquilo que Sim, eu... mas tu, o teu medo não era porque alguém te podia copiar ou alguém podia Não, não, fazer, não é? não. Era medo de. Às vezes eu te conheço e eu sei que você poderia me ajudar, mas aí eu fico, pô, sei lá, vou chegar no João, vou pedir um favor, eu vou oferecer uma conversa, às vezes não vai soar Ok, bem, sabe? Medo de ser mal interpretado. ok, Todo empreendedor tem medo de ser mal interpretado. certo. Você conhece alguém que poderia Não, resolver um problema pra você e você claramente, nunca fala. claramente, E a claramente, gente nunca claramente. fala. Então Ok, acho e que esse era o foi. ponto. Outro. Esse, então, pra mim, é uma coisa que eu teria modificado completamente. Eu teria contratado as pessoas importantes mais rápido. Demorei muito a respeitar o cérebro dos outros. Eu era um bom executivo. O João era um bom executivo também, um goleiro, que é o cara que cuida das finanças e tal. Certo. Mas a gente precisava da Bruna, que hoje é a pessoa que contrata as pessoas e foi responsável por grande parte da cultura. Eu precisava do Paulo, eu precisava da Dani, eu precisava do Alif, eu precisava de cada um dos líderes, do Maurício e todos. Eu queria ter Certo. completado o time. Mais rápido, mais Eu queria ter cedo. levado a sério o que eu não sei. Eu demorei a levar a sério o que eu não sei. Eu sei o que eu sei, né? Mas eu não levei a sério a parte que eu não sabia. Eu entendo de marketing, eu entendo de um monte de coisa, mas tem coisa que eu não entendo. Eu não entendo de gente. Às vezes eu sou truculento e tudo. Eu deveria ter contratado alguém que sabia de gente antes. Eu programava, mas eu não programava bem. Eu deveria ter arrumado um programador chefe que... de programação antes. Respeitar aquilo que você não sabe. Acho que é isso, né? Parar de achar que o que você não sabe é simples só porque você não sabe. Acho que esse é o... Grande insight. Esse é claramente um... E muitas das vezes o contratar as pessoas... é a pessoa certa para aquele momento, não É é? isso. Que depois pode não ser a pessoa Pra sempre, mas para pra aquele sempre, mas é a momento. pessoa certa naquele momento para comatar aquilo que você não sabe e nem tem que saber. Mas tudo que a gente não sabe, a gente acha simples. Desvaloriza, né? Você Tipo, desvaloriza. Repara, tudo que você entende um pouco são as áreas que você dá atenção primeiro na sua empresa. Então, se você é é muito bom verdade. de marketing, a primeira pessoa que você contrata é do marketing. Se você é muito bom de contabilidade, a primeira pessoa que você contrata é a contabilidade. Porque você respeita o trabalho daquela pessoa que você E entende a sabe, dificuldade. Agora, aquilo que você não sabe, que é aquilo que você mais precisa, você acha que é simples. Você vai ver é, o dono de empresa grande, que não é de tecnologia, chama um menino para resolver o problema da tecnologia. É porque não sabe nada disso. Agora, quando você é programador, você fala, chama um programador foda sim, que tem. vai ser ruim. Vai ser difícil de Boa. resolver. Estava há pouco agora, estávamos aqui a falar dos sócios, né? Estávamos aqui. O que é que hoje tu valorizas num sócio? O que é que te faz dizer assim, eu quero ser o sócio daquele cara? Eu escolhi todos os meus sócios antes deles me escolherem, né? Eu tive a capa, foi eu que juntei eles. Ok. Então, cada um foi por um motivo. O João foi por ser o exato oposto de tudo que eu sou. Então, eu sou o cara que eu
converso bem, eu levo as pessoas pra sair, eu resolvo tudo na risada. E ele é o cara mais metódico do mundo. E ele fala que tudo vai dar merda de 16 maneiras. Então, você tem uma ideia genial. Fala assim, eu descobri como é que imprime dinheiro legalmente. Ele vai falar assim, mas isso vai dar problema. Ele acha um jeito. Então, ele é a pessoa mais pessimista que eu já conheci em toda a minha É o vida. freio às vezes, né? Que também é preciso ter para Sempre. a gente ponderar um pouco mais e entender como é que a seguir pode acelerar, né? Ele jamais faria nada sozinho e eu jamais teria qualquer coisa sem ele. Então, Ok, é porque eu já boa. teria destruído com Estourar. tudo. E ele nunca teria feito nada. Quando eu conheci ele, ele fazia cerveja. E eu tinha as empresas e fazia loucura. Dosar isso aqui Complementaridade, né? é isso, foi genial. Nesse ponto, foi genial ter ele, porque é sempre aquilo que protege. E daí, quando a gente montou essa estrutura, a gente sempre falava que tem um barco, né? E a gente tinha ali, então, um bom capitão que aponta o rumo, tô ali fazendo isso, eu falo pra onde a gente vai e ele fala como que a gente chega. Sempre foi assim. Eu falo, ó, é isso que a gente precisa. E ele fala, então beleza, então precisa disso, 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 pra não dar merda. E aí eu falo, beleza, é aquilo do suprimento pra viagem, vamos Certo. pegar comida, precisa de tantos dias de água e tal, e eu só quero ir. Pra mim, eu saio agora e pra ele a gente prepara antes. Então começou a preparar e fazer. Só que, no meio do caminho ali, cara, pra fazer a analogia, manter nela, no meio do caminho ali você vai encontrar inimigos, né? Vai ter outro barco que às vezes quer te destruir, quer te espoliar e tal. Então não basta só apontar pra onde ir nem saber chegar num lugar. Você precisa também de quem é bom de guerra. E daí o Paulo é bom de guerra. Não sei se você já reparou, o Paulo Cuenca, você conheceu ele é bom de guerra. Bravo. Ele é bom de conflito. É aquele cara que ele faz os inimigos terem medo, né? Então é muito útil um cara desse. Ele é o cara que grita mais alto, é um marqueteiro mesmo, no estrito senso da coisa. Ele passa segurança e solidez no grito, né? Ele ganha no grito, ganha no marketing. Ele é um cara muito esperto, todas as estratégias e tudo. Então ele consegue pensar nessas coisas. Quando eu vi ele ali, foi perfeito. E a Dani é a pessoa que é a pessoa mais controladora no detalhe. Nenhum detalhe sai fora daquilo que devia. Então, se eu vou mandar uma peça publicitária horrorosa, que pra mim tá tudo bem, ou se eu não vou montar uma sede bonita, se a minha imagem não tá boa, se tudo que estiver fora do eixo, ela vai fazer questão de avisar. Ela faz questão de avisar tudo que tá ruim, todo dia. Olha, isso aqui que vocês fizeram tá uma merda, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá razoável. Isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá razoável. É o filtro de qualidade Dá. que tem naquilo. E aí eu acho que ficou perfeito aí. Ok. Hoje existe uma grande marca, né, dentro de todos os negócios que vocês hoje compilam, que é a Supernova, né? Como é que se constrói uma empresa com 100 e tal pessoas? Nossa. Como é que vocês chegam a 100 e tal pessoas? Como é que... A pergunta seria como é que não chega. Eu queria saber como é que faz a mesma coisa que a gente faz com 20. Se você me falar, eu ficaria muito feliz. Agora você me puxou o tapete. Mas é Agora porque, você me puxou o tapete. porque contratar não é uma alegria. No começo não, você está gastando dinheiro, né? O empreendedor ele olha para aquilo com Boa. tristeza. Mas quando você começa a calcular o retorno de cada um, a função de cada uma dessas pessoas, nosso processo seletivo só aprova 0,3% dos candidatos. A Dani tinha partilhado. 0,3% dos É. candidatos. Então, não aprova quase ninguém. Quando você começa a escolher e você encontra os cérebros mais É incríveis... mais baixo do que Harvard. É muito É mais. mais baixo do que o processo de É admissão do muito. que A Harvard. zona de corte é gigante. A gente faz um processo seletivo, às vezes, chama 40 pessoas ali, 50, 100, muitas vezes. Não chega ninguém. 300, aí você vai começar a ter alguma chance de começar a contratar. Uou. E é um processo extremamente difícil. Todo mundo que trabalha aqui passou por processos extremamente difíceis. E não necessariamente você está tentando escolher a pessoa que tem um currículo. Ele nem olha. Sim, Nunca sim, foi, sim. nunca usou currículo. É um processo seletivo de várias etapas até chegar. Não, Sim, vocês têm um fito não é essa cultural, né? A gente, inclusive a Dani esteve também em Portugal, né? E partilhou claramente muitas coisas sobre a cultura. Claramente foi o tema forte da palestra dela, foi sobre a cultura. Voltando outra vez a ti, e última pergunta para terminarmos. Qual é hoje o legado que tu queres deixar? Qual é o legado? Qual é o que é que um dia que o Raul já não esteja cá, o que é que vai ficar? Eu quero deixar o mercado financeiro um mercado, eu não diria honesto porque é impossível, mas eu queria deixar o mínimo corrupto e sujo possível. Acho que é só isso. É que os interesses dos clientes sejam realmente os respeitados ali. Que o mercado não sirva para endividar a população e fazer eles viverem na miséria, né? Que não sirva para pegar tudo aquilo que a pessoa produz e ficar com aquilo e
e que ele sirva pelo contrário, para incentivar boas ideias, fazer as pessoas alcançarem os objetivos de vida dela. Então, eu quero viver um mundo viajando. Beleza, você precisa investir tanto. E aí a gente pode usar os empresários para gerar dinheiro e para manter o capitalismo. Eu acho o capitalismo a coisa mais linda do mundo. Eu acho que ele precisa de ajuste. Eu sou um ajuste. Eu vou ajustar. Eu vou resolver para que a gente possa viver nesse sistema por muito tempo. E é isso que tu queres deixar nos outros, não é? Sim, eu quero que o capitalismo funcione e que a gente tire essas abstrações. Esse pessoal que não quer jogar o jogo honesto, que quer ir lá e pegar um financiamento público gigantesco e meter em coisa que não faz sentido. E é isso. Boa, boa. Top. Foi uma boa conversa. Foi ótimo. Foi uma boa conversa. Muito Raul, obrigado. super obrigado. Aqui é a nossa comunidade dos The Doers, dos fazedores, que é assim que nós carinhosamente chamamos. Foi incrível ter aqui o Raul connosco, aqui no nosso podcast, que na verdade, pela primeira vez, esteve fora do seu habitat natural, recebidos aqui super, super bem por vocês. Mas é isto, acima de tudo, e tenho a certeza absoluta que agora os nossos empreendedores, a nossa comunidade, porque é isso que nós estamos a criar em Portugal, é uma comunidade, é um ecossistema de empreendedores que entram para uma comunidade, que entendem os desafios, os riscos, mas também as coisas boas de empreender, porque não é só coisas más de todo, não é? Porque se fosse, ninguém aguentava ser empreendedor. Mas é isto, é esta comunidade que nós estamos a criar, todas as segundas-feiras, 6 da manhã, hora em Portugal, sai este episódio, portanto são quase 7 da manhã, hora em Portugal neste momento, e está aí a sair o nosso episódio aqui contigo, e por isso, Raul, tenho a certeza absoluta que vamos ter mais momentos e vamos trazer mais Raul para a nossa comunidade. Sei que isso vai acontecer, porque eu quero mesmo que esta comunidade de empreendedores vivam aquilo que eu hoje também vivi contigo. Que isso. E será mesmo muito, 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 muito bom ter-te dentro da nossa comunidade e mostrar que é possível, depende de nós e depende também de termos boas pessoas à nossa beira. E acho que isso é que fez a diferença. É o que faz a diferença. Sim. Claramente isso. Claramente Então, isso. quero agradecer a você pelo convite, principalmente, a vocês todos aí. Acho que é a primeira vez que eu faço alguma coisa dirigida diretamente para os portugueses, né? A gente tem que aproveitar essa facilidade do nosso idioma e poder conversar. Peço desculpa pelo sotaque, às vezes não funciona bem. Não. Então, a galera compreende. A galera compreende. E o valor que tu deixaste aqui tem a ver com legado. Isto vai impactar alguém. Vai, com certeza. Nem que seja uma pessoa. Tu hoje conseguiste. Esse legado que tu queres de melhorar também a literacia financeira, deixar um sistema menos corrupto, e não tem a ver com corrupção, mas tem a ver com impacto. E de certeza absoluta que tu hoje impactaste alguém e tu hoje permitiste que alguém visse um bocadinho mais à frente. E que percebesse que a minha loucura, eu não tenho que estar certo, eu não tenho que estar errado, eu tenho que fazer, eu tenho que ser fiel aos meus princípios e tenho que fazer o meu caminho e estar rodeado de boas pessoas. É isso. E por isso acho que é essa uma das grandes lições que nós levamos daqui. Muito obrigado, Raul. Comunidade, próxima segunda-feira, 6 da manhã, hora de Lisboa, em Portugal, nós voltamos para um próximo episódio que vai ser tão bombástico, tão intenso como este, prometo, para continuarmos a fazer crescer esta nossa comunidade de fazedores, de empreendedores, que todos os dias estão com o seu pescoço na guilhotina a fazerem acontecer, e nós trazemos histórias como as do Raul e como outros empreendedores que aqui passaram, sem bullshit, sem kumbaya, sem sonhos cor-de-rosa, sem mimimis. Até lá, um abraço, Raul, obrigado.